Bom, vou corrigir aqui a lista. A lista não, né? As atividades que eu passei para vocês, a apostila. Algumas eu cheguei a fazer para vocês, cheguei a explicar um pouquinho para vocês nas lives, né? Mas eu vou fazer essa videoaula porque às vezes a internet de um ou de outro não estava 100% e não consigo ver direito. Então, olha só, a primeira questãozinha é a 11, né? Está na página 19, módulo 5, capítulo 15. E ela diz para você, ela quer que você ache o maior valor e o menor valor. Ou seja, o valor máximo e o valor mínimo. E aí, para achar o menor valor, você precisa entender que seno de x, tanto seno como cosseno, varia para menor valor menos um e maior valor 1. Ou seja, o máximo é 1 e o mínimo menos 1. Então, no lugar de seno de x, você vai colocar como máximo aí, né? 4 vezes o máximo que você pode assumir é 1. Então, quando a gente faz o máximo da função x, ó, o máximo de f de x, você vai obter 4 mais 1. E 4 mais 1, nós sabemos que é 5. Então, esse é o maior valor, porque o seno só pode chegar até 1. O menor valor, então, é o mínimo que a função pode assumir, mínimo de f. Se quiser botar x aqui, pode, mas não tem conveniência nenhuma. Então, o mínimo seria 4 menos 1. E 4 menos 1 é 3. Ok? Essa questão 11 é uma questão gráfica que eu trabalhei com vocês na apostila. Vou só relembrar um pouquinho, usando a apostila mesmo. A letra A, repare que ele está andando de pi em pi. Se ele anda de pi em pi, o período dele não foi alterado. Está normalzinho, está de pi em pi, então está bacana. Ele não achatou e nem alargou a curva, né? A única coisa que aconteceu aqui, reparem, de 1 foi para 3. Né? Ou seja, o ponto mais alto da função, o maior valor está sendo 3. E o menor valor está sendo menos 3. Então, se antes, na função aqui que a gente tem, o maior valor do x é 1, o seno de x é 1 e o menor valor é menos 1, o seu maior valor aqui deu 5 e o menor valor deu 3. O que aconteceu? Ora, para dar 3 aqui, você somou 4 aqui, ó. E para dar 5 aqui, você somou 4 também. Então, antes já era 1 e menos 1. Foi somado 4 para dar 5 e 3. Então, aqui no caso da nossa primeira questão, para dar 3 e menos 3, o que aconteceu? Foi somado quanto aí? Para dar 3 e menos 3, foi colocado 1 para cima, aliás, 2 para cima e 2 para baixo. Então, foi somado 2 em cima e 2 embaixo. Ou melhor, na verdade, foi multiplicado, né? Se você for prestar atenção aqui, o seu valor do B, esse valorzinho aqui, ó, é o que está sendo alterado. Se você colocar aqui, ó, mais 3, vai ficar 3 mais 1, igual aqui, ó. Ficaria 3 mais 1, 4. 3 menos 1, 2. Não ia dar 3 e menos 3. A única hipótese para dar 3 e menos 3 é essa daqui, ó. Fazendo esse valor igual a 0, esse valor igual a 3, e esse aqui repete, ó, seno de mx ou x, tanto faz. A gente sabe que, no caso que o período não alterou, está indo de pi em pi, esse m aqui é 1, ele não alterou. Né? Então, você pode colocar x tranquilamente aqui. E aí, quando você faz 3 vezes seno x, repare que se o maior valor for mais 1, 3 vezes 1 vai dar 3. O menor valor for menos 1, 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Aí bate certinho com a letra A. Menos 3 para baixo e 3 em cima. Ok? Então, a resposta da letra A é essa aqui, ó. Fx é igual a 3 seno x. Ou seja, o valor do A é 0, o valor do B é 3 e o valor do M tem que ser 1. Porque se for 0, você se complica porque qualquer valor que seja x vai ser 0
Então a sua função é inexistente nesse caso, né? Então o M aqui foi 1, o A foi 0 e o B foi 3, né? É o que a gente fez para que chegasse na resposta desse gráfico da letra A. Na letra B, olha o que aconteceu na letra B. A amplitude continua a mesma, está indo de π em π, reparem isso. O que aconteceu foi que ela subiu. O menor valor está sendo 3 e o maior valor está sendo 5. Parecida com essa aqui, ó. Só que a nossa função aqui é exatamente a mesma função, né? É essa 4 mais seno x, coincidência. Então a resposta da letra B, você tem que fazer exatamente f de x é igual a 4 mais b. O b nesse caso é 1, né? 1 vezes seno x. 1 vezes x. Ou seja, o valor do nosso A aqui agora é 4, o valor do B é 1, e o valor do M também é 1. Né? Para que ela não fosse alterada, ela foi multiplicada por 1. Ou seja, ela não ampliou de forma a multiplicar. Ela ampliou de forma a somar, ela subiu. Né? Ela não... É isso, a questão C, também temos a mesma ideia. Na questão C, a gente teve um alargamento bem parecido aí com a ideia da primeira questão. Então, reparem que ela não subiu nem desceu, ela continua fazendo a mesma trajetória, passando pelo eixo 0, 0 e fazendo aquela curvinha bem bacana. Então, o que aconteceu? O que foi alterado aqui foi exatamente o valor do B. O valor do A, então, nesse caso, a letra C é igual a 0. O valor do B, agora tem que ver, ela foi para 4. E o menor valor é menos 4. Sempre quando forem valores iguais assim, você pode ter certeza que foi alterado exatamente o valor do B. Ok? Então, o B é igual a 4, porque está multiplicado por 4 nesse caso, né? E o valor do M, como ela não teve alteração periódica, o valor do M é igual a 1. Portanto, a sua função é f de x é igual a 4 seno x. Que é vezes, tá, gente? Diferença entre essa e essa, que aqui foi mais, essa aqui foi vezes. É isso. Então a gente aí encerra essa ideia da questão 12 e a gente pode falar da questão 20, que a questão 20 ela trata da seguinte... mesma coisa. Agora a gente fala do cosseno. Também temos que no cosseno o maior valor é 1 e o menor valor é menos 1. Então se eu quero saber o máximo e o mínimo, vou começar pelo máximo. 7, o máximo vai ser 7 mais 5 vezes. Qual é o maior valor do cosseno? 1. Portanto, sua função tem como resultante 7 mais 5, que é igual a 12. E o menor valor, ou o valor mínimo, é quando você faz 7 mais 5 vezes o menor valor da função cosseno, que é menos 1. E obtém como resultado final 7 menos 5, que é 2. Então, maior valor, 12, e menor valor, 2. E aí, dando continuidade, a gente vem para essa questãozinha 23. Está na página 24, né? A gente quer saber, na verdade, quanto ao período. Que período? O período é se aquela volta ela foi encurtada, né? Ou seja, foi achatada, ou ela foi alargada. Se a onda é assim espaçosa ou se ela é pequenininha, né? Não tem nada a ver com a amplitude, né? O período é o que vem se repetindo durante a curva prolongada. Então, o que está acontecendo aqui? Está sendo dividida por 2 e quando isso acontece, significa que a gente está multiplicando a fração 1 sobre 2 pelo valor x. Ok? A gente está falando, na verdade, da metade de x. Metade de x. Então, o período dessa função é 2 vezes π dividido por m, que nesse caso aqui, o m, é o valor que multiplica o x.
Então, nesse caso, o m vai ser 1 sobre 2. E aí, ó, o período então vai ser, repete a primeira fração, 2πe, multiplica pelo inverso da segunda, 2 sobre 1. Isso significa que 2 vezes 2 dá 4. E o seu período é exatamente 4π. Aí a gente tem a letra B. Vamos fazer a mesma sequência. Reparem, que só interessa para nós o número que é multiplicado pelo x. Então, nesse caso, o valor do m é π. E nós sabemos que o período é dado pela forma 2π dividido por m. E nesse caso, em particular, o valor do m é igual a π. Né? Significa que período é igual a 2π dividido por π. Pode cancelar os valores do π, né? Já que são iguais e diferentes de zero. E isso resulta que o período aqui é igual a 2. E aí a gente encerra essa parte aí e vamos para a tangente nesse momento. Agora a gente chega na página 27, as duas questões que eu coloquei para que vocês fizessem, né? A questão trata-se da função tangente e vale lembrar que a função tangente tem como definição que o x não pode assumir valores da forma π sobre 2 mais k vezes π. Por que não? Porque se a gente olhar para o gráfico da função da tangente, aliás, a reta da função tangente, ela está comportada do lado de fora do círculo trigonométrico, né? Então, é um eixo que é paralelo ao eixo dos y, né? Então, se a gente faz, por exemplo, a tangente de π sobre 2, eu deveria rebater que nessa outra reta que é paralela. Porém, π sobre 2 é exatamente um ponto onde existe um paralelismo com a outra reta que a gente chama de tangente. Além disso, 3π sobre 2 também vai dar um ponto de paralelismo, né? As duas retas serão paralelas nesse ponto aqui e nesse ponto. E qualquer valor que assuma configuração nesses dois pontos, nós vamos ter situação em que o x não funciona nesse caso, no caso da função, né? Então, a gente vai assumir que esses valores devem ser diferentes de π sobre 2 mais k vezes π. Onde esse k é um número natural e vai depender da quantidade 0, 1, 2, 3, né? São os números positivos inteiros. E se o k for 1, por exemplo, significa que você vai ter π sobre 2 mais π, que é exatamente esse valor 3π sobre 2. Se você somar mais π, vai dar mais meia volta e volta para cá. Somar π de novo, volta para cá. Ou seja, qualquer valor que assuma essa configuração não vai ser ponto do gráfico da função tangente. Ele não está definido nesse ponto. Ok? E para a gente, então, configurar o domínio de cada uma das funções tangentes, a gente vai ter que levar esse fato em consideração. Portanto, a gente quer a letra A e saber qual é o domínio da função tangente de 2x. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse valor, 2x, e nós vamos entender que esse valor ele deve ser diferente de π sobre 2 mais k vezes π. Então, π sobre 2 tem que ser diferente de π sobre 2 mais k vezes π. Onde nós sabemos que esse k representa um número natural. Aí basta, então, pegar esse valor que está multiplicando o x e passar para o outro lado da igualdade, da diferença, né? Dividindo. Aí você tem 2 vezes 2, dá 4. 2 dividido por k vezes π, vai dar k vezes π, dividido por 2. Olha, aqui deu 4 porque o inverso da multiplicação é sempre a divisão. Né? Então, se você tem uma coisa multiplicada de um lado, você passa dividindo para o outro lado. E aí, quando você divide π sobre 2 por 2, você obtém um valor 4, porque você repete a fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Explicação para isso. Está definido, esse é o domínio da função. Então, o domínio é todo x diferente de π sobre 4 mais k vezes π sobre 2. Ok? Então, a resposta é essa. O domínio da função f
é x pertencente aos reais, né? Tal que x é diferente de π sobre 4 mais kπ sobre 2. E com isso a gente encerra a letra A da primeira questão. A letra B, nós vamos utilizar a mesma trajetória, porém esse 5 aqui, ó, ele não vai ser incômodo para a gente, que não faz parte do nosso domínio, mas sim da nossa imagem. Como nós não estamos falando de imagem, nós vamos atacar somente o que a gente precisa de fato. Então a gente agora ataca que x mais π sobre 2 ele deve ser diferente de π sobre 2 mais k vezes π. Ou seja, eu utilizo a definição de função para resolver qualquer situação proposta. Quando se fala em domínio, a gente utiliza o valor aqui de dentro do parênteses. Falou imagem, utiliza o valor de fora e se tiver alguém multiplicando aqui. Okay? Fazendo a nossa conta, vamos passar esse π sobre 2 para lá. Inverte o sinal dele quando faz isso. Então fica π sobre 2 menos π sobre 2. Mais kπ. Então, a sua função está definida sempre quando você tiver x diferente de k vezes π. Porque π sobre 2 menos π sobre 2 é zero, então sobrou apenas kπ. Só deitar o k aqui. E é isso aí. O seu domínio, agora domínio de g, né, que a função é g, o nome dela, é todo valor x pertencente aos reais, tal que x tem que ser necessariamente diferente de k vezes π. E aí a gente conclui o domínio da função g. E aí eu vou para a questão 30. Essa é a questão 30. A questão 30 é uma questão interessante. Eu fiz um malabarismo aí, vou fazer na verdade, né? Para explicar a ideia dessa questão 30, já que é tão simples, mas as pessoas elas podem confundir. E eu creio que vocês também pudessem entrar num status de confusão aí. Para que isso não aconteça, eu fiz aquilo ali. Ele fala o seguinte: Marcos pensou em um ângulo que seu cosseno é positivo, o seu seno é positivo e o seu cosseno é negativo, né? Depois de um tempo, ele pôde concluir corretamente que a tangente desse ângulo era. Aí quer saber se era positivo, se era nula, se era, né? Enfim. Primeiro, o primeiro passo é o mais rápido, né? A gente precisa lembrar que a nossa função tangente, existe uma razão trigonométrica para ela que indica que a tangente é o seno do ângulo, do mesmo ângulo, dividido pelo cosseno desse mesmo ângulo. Tá? Então, se ele fala para você que esse valor do seno, perdão, estou olhando, se esse valor do seno ele é positivo e o valor do cosseno é negativo, nós teremos uma situação em que existe um valor positivo em cima e um valor negativo embaixo. Ou seja, a divisão com números ou valores com sinais diferentes. Sempre que ocorrer multiplicação ou divisão relacionada a isso, a sua resposta vai ser negativa. Sinais diferentes, resultado final é sempre negativo. Conclusão, a sua tangente com certeza será negativa. Para que eu fiz isso tudo aqui no quadro? A resposta já é negativa. Né? A resposta aí é a letra B. Eu fiz isso tudo no quadro para vocês entenderem o seguinte, que a tangente é essa reta que está do lado de fora, né? E o seno são valores que estão dentro da circunferência. O valor do seno é o valor que está em pé em cima da reta que nós chamamos de y, e o valor cosseno ele está deitado em cima da reta que nós chamamos de x. Ok? Ou seja, o cosseno é sempre quem está aqui, em cima de x. O seno, quem está em cima do y. E a tangente é a reta que está do lado de fora,
tocando em um ponto só dessa referência. Então eu coloquei um valor π sobre 6 que equivale ao ângulo de 30 graus para mostrar para vocês como que isso funciona. Seno de 30 graus equivale ao valor 1 sobre 2 pela tabelinha. O mesmo seno desse mesmo ângulo, aqui no segundo quadrante, ele continua positivo. Olha aqui, ó, a distância de π até 5π sobre 6 é exatamente a mesma que π sobre 6. Né? Porque se você pegar π menos π sobre 6, você encontra exatamente 5π sobre 6. Então, os senos desses ângulos são iguais, porque as alturas são iguais. Né? E eles são positivos, porque do zero para cima, o y assume valores positivos. Enquanto do zero para baixo, o y assumirá valores negativos. Então, o ponto da questão, ele está dizendo que um valor seno exatamente aqui, ó. Já que o cosseno aqui já vai ser negativo. Cosseno de π sobre 6, ou melhor, cosseno de um ângulo que equivale a π sobre 6 aqui no segundo quadrante, com certeza é um valor negativo, porque do zero para a esquerda, o x representa os valores negativos no plano cartesiano. Né? Então aqui o cosseno é com certeza negativo e o seno é positivo. E a tangente ela vai ter um valor lá embaixo, que também é negativo, porque do zero para baixo, já que as duas retas são paralelas, a tangente também assumirá valores negativos. Então essa é a explicação da questão. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro aí, né? Dá uma olhadinha nesse gráfico, vocês vão entender um pouco como funciona. Reparem que esses pontos são pontos de equivalência com o primeiro quadrante. Aqui é π sobre 6. Aqui também equivale a um ângulo de π sobre 6, portanto os ângulos são do mesmo tamanho. Se eles são do mesmo tamanho, eles possuem o mesmo valor numérico, que não significa que o sinal vai ser sempre o mesmo. Pode ser positivo ou negativo. Ok? Então é isso aí. Gabarito pronto. Só conferir.